triângulo descendente. Acontece com os mesmos princípios do triângulo ascendente, porém, ele é o contrário, ele é uma continuação de tendência de queda. O preço vem descendo com seus topos e fundos descendentes. Lembra da aula de tendência? Topos e fundos descendentes, topos e fundos sempre mais baixos? Pois é o que está acontecendo aqui antes do triângulo descendente. O mercado vem descendo com seus topos e fundos descendentes e encontra o quê? Se o preço está agindo, está trabalhando em cima de uma linha, essa linha é o quê? Suporte. Então, o preço vem descendo e encontra esse suporte aqui. Encontrou o suporte? Para caracterizar o triângulo descendente, ele precisa deixar um topo, encontrar o suporte novamente e voltar e deixar um topo o que? Mais baixo. Porque se ele deixar um topo um pouco mais alto, desconfigura. Se ele deixar um topo na mesma altura ou mais alto que o último topo, desconfigura o triângulo descendente. Então não dá para fazer assim. Ele precisa, são características do triângulo descendente, encontrar no mínimo 2 suportes, 2 toques no suporte e 2 toques na linha de cima com topos mais baixos, topos descendentes, tá? Você encontrou isso? Agora é só esperar que o resto dos toques sejam feitos até que haja o rompimento. E o rompimento vai ser para onde? O rompimento aqui vai ser para baixo, ele vai romper a linha de suporte. A partir do momento que rompeu, ele pode fazer o quê? Pode fazer o pullback aqui na linha de suporte e seguir com a tendência. Opa! Como também pode fazer simplesmente uma correção mais pequena aqui, caso seja uma tendência muito forte, e continuar sem encontrar o pullback lá atrás, ok? Então, isso vai depender do que? Do mercado na hora, isso vai depender das variáveis, da força da venda, tá? Então, pode acontecer tudo depois do rompimento. Pode acontecer dele ir embora direto, sem correção nenhuma aqui, simplesmente uma paulada para baixo? Pode. Correção pequena? Pode. Pullback maravilhoso, pullback certeiro em cima da linha de suporte que agora vai passar a ser resistência? Pode acontecer isso tudo, tá? Então, analise o mercado na hora que você estiver operando. Esse é o princípio de triângulo descendente. A gente vai fazer o que agora? A gente vai para o exemplo que eu deixei separado no PowerPoint. Então vamos. Triângulo descendente. Aqui está o exemplo que eu deixei aqui. Nesse aqui só tem um triângulo, né? Aquela eu encontrei um triângulo ascendente na aula aqui. Eu nem sabia que tinha que triângulo. Aquele lá foi maravilhoso. Mas vamos para o triângulo descendente aqui agora. Como que funciona esse triângulo descendente aqui? Pernada de baixa. Quando chega aqui, encontra o que? Encontrou uma linha de suporte. No caso do day trade, muitas vezes não vão ter topos e fundos, tá? Muitas vezes vão ser apenas candles que vão formar essas figuras. No caso do triângulo, olha aqui, a gente não encontra nenhum fundo e um topo, um fundo, um topo. A gente encontrou apenas candles. Esse aqui foi um tempo gráfico de 5 minutos, que é um dos mais usados para day trade. Se você abaixar esse tempo gráfico aqui, colocar ele nos 2 minutos, aí sim você vai ver os topos e fundos aqui dentro desse mesmo triângulo. Mas no tempo gráfico de 5, a gente só encontra candles aqui. Pode ser que o triângulo seja maior? Claro, com certeza, pode ser sim. Mas pode ser que ele seja feito apenas por candles, tá? Então, o preço desceu, depois dessa perna de baixa aqui, encontrou esse suporte, onde esse primeiro candle aqui dentro quase foi no suporte, o segundo foi e voltou, o terceiro foi, voltou e deixou um toque aqui na linha, um candle mais baixo do que um candle anterior aqui. Então a gente já podia fazer o que? Marcar a linha diagonal do triângulo descendente e deixar o suporte marcado aqui também e esperar que ele faça o rompimento. O que que fez depois desse candle aqui? Dessa estrela cadente aqui, lembra da estrela cadente? Então, o que que fez depois dessa estrela cadente aqui? Pegou mais esse candle,
que bateu no suporte, voltou lá em cima, depois mais esse candle que encontrou com a linha do triângulo de novo, até que houve o rompimento. Depois do rompimento, a gente teve quais entradas? A gente teve duas entradas depois desse rompimento aqui. Vou mostrar as duas entradas bem simples também de serem feitas. A primeira entrada foi aqui, perdendo a mínima dessa barra elefante. Essa barra elefante foi maravilhosa também, né? Perdendo a mínima dessa barra elefante aqui foi a primeira entrada. Qual que é o stop? Na máxima da barra elefante, tá? Venda aberta depois de perder a mínima, stop na máxima. Qual foi a segunda entrada que teve aqui para quem não pegou essa primeira? A segunda foi nesse giftzinho. Lembra do gift que a gente estudou também? Então, há um gift aqui maravilhoso. Qual foi a entrada dele? Aqui, perdendo a mínima do gift. Assim que perdeu a mínima, qual que foi o stop? Em cima do gift. Stop pequenininho. O gift não acontece muito, mas quando acontece é bom por isso, porque você pode entrar com stop curto para uma operação bem maior. E qual que é o alvo dessa operação? O alvo dessa operação, lembra que o triângulo, tanto ascendente quanto descendente, tem bases bem curtas? Então a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar a última perna que teve. No caso do descendente, a gente vai pegar a última perna de baixo. E a última perna de baixo é qual? É essa aqui. A gente vai só aumentar aqui um pouquinho a espessura dessa linha para ficar melhor para a gente ver. Aí, beleza. Qual que é o alvo, então? O alvo dessa operação seria no rompimento, não é mais no fundo. Ou, no caso, desculpa, não é mais no topo. Porque é um triângulo descendente que tem uma base curta. Então, a gente pega a pernada inteira e coloca no rompimento do suporte. Olha o alvo que foi. O alvo foi aqui. O alvo foi batido? Foi maravilhosamente. Desceu, fez mais uma correção e depois encontrou o alvo aqui embaixo. Beleza? Operação linda, operação maravilhosa. Primeira entrada, segunda entrada para quem não pegou a primeira, ou segunda entrada para quem quer lotar mais a mão, quer vender mais, encher a mão. E então, essa foi a operação, esse foi o triângulo descendente. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos agora então para o próximo padrão ou a próxima figura, que vai ser retângulo. Vamos voltar aqui para o Paint para me colocar no retângulo aqui, beleza? Então vamos lá, a gente está no retângulo. O retângulo, ele é uma figura gráfica que pode ser usado tanto para continuação de tendência quanto para reversão de tendência também, tá? Ele não é um padrão correto para uma coisa, tipo, ele não é um padrão só de reversão e não é um padrão só de continuação. Ele serve para os dois, tá? Então vamos lá. O retângulo, ele acontece da seguinte maneira. Aqui eu coloquei um exemplo de uma tendência de alta. Veio subindo, fazendo seus topos e fundos ascendentes até encontrar uma resistência. Lembra que eu falei mais uma vez que muitas das vezes os padrões, as figuras são feitas em cima de zona de conflito, em cima de resistência, em cima de suporte. Esses pontos costumam ter os melhores padrões, as melhores figuras, tá? Então, vamos voltar para a aula de retângulo. O preço subiu até encontrar uma resistência. Nesse mesmo ponto de resistência, bem perto, tem um suporte. Então, o retângulo, ele é nada mais, nada menos do que uma consolidação. Retângulo é nada mais, nada menos do que uma consolidação. Então, o preço veio, encontrou aqui uma resistência, encontrou o suporte, encontrou a resistência na mesma região, o suporte aqui na mesma região, mais uma vez a resistência, mais uma vez o suporte e fez uma consolidação aqui. Depois dessa consolidação, o que você vai fazer? Vai comprar? Vai vender? Não sei. Não sei, vou esperar o rompimento. Ele não é um padrão de continuação nem um padrão de reversão certo. Ele pode fazer qualquer uma das duas, então vamos fazer o quê? Esperar. A gente espera que ele faça o quê? Que ele venha aqui, rompa a resistência, faça um pullback maravilhoso aqui, continue a tendência de alta. Ou então, a gente pode esperar que ele rompa o suporte, faça um pullback maravilhoso aqui também e siga com uma reversão e siga com uma tendência de baixa.
Pode haver de ter o pullback nas duas operações aqui, nos dois rompimentos? Sim. Pode haver de não ter o pullback nos dois rompimentos? Sim. Não é certo que vai fazer pullback também. É só uma coisa que acontece na maioria das vezes, mas não é certo. Então, o que a gente tem que fazer? Apenas esperar o próximo movimento, esperar o rompimento desse retângulo. Enquanto não é rompido o retângulo, enquanto não tem a confirmação de rompimento, enquanto não tem um candle que feche fora desse retângulo com força, com volume, não é para operar. É para esperar. Mesmo que perca o dia inteiro, que fique nesse retângulo o dia inteiro e você não faça nada, ótimo. Você não perdeu dinheiro. Imagina se você tivesse entrado comprado, o preço ia voltar a te estopar. Imagina se você tivesse entrado vendido, ia voltar a te estopar, porque o mercado só ficou indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, tem que esperar o rompimento, com confirmação, com volume, tudo a seu favor. Depois disso você entra. Enquanto ele não fizer isso, não opere. Às vezes, operar é não operar. Você tem que esperar. Tem que esperar. Então, vamos aqui para o exemplo que eu deixei no PowerPoint aqui do retângulo, tá? Vamos aqui para o PowerPoint. Olha aí que exemplo maravilhoso. Bonito esse exemplo aqui. Mercado veio caindo. Aqui a gente teve um retângulo de quê? Um retângulo de continuação de tendência. Nesse caso ele não fez uma reversão, ele fez uma continuação. O preço deu uma pernada de baixa bonita aqui, parou no suporte. No caso aqui, ele até veio, fez uma bandeirinha pequenininha aqui, a bandeira a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Fez um pullbackzinho aqui depois que entrou na área do retângulo, encontrou suporte, ficou um pouco aqui numa zona de conflito aqui no meio, encontrou a resistência que tinha batido aqui atrás aqui ele quase pegou no suporte de novo, né? Até que houve o rompimento. A gente pode ver que teve dois toques em cima e dois toques aqui claros aqui embaixo. O que a gente precisa também para formar um retângulo? Dois toques na resistência, dois toques no suporte. A partir do momento que teve esses dois toques, a gente já pode demarcar o retângulo e esperar o seu rompimento. Rompeu para onde? Rompeu para baixo de forma maravilhosa aqui. Aqui só teve uma entrada, tá? Uma entrada clara. Teve uma outra entrada aqui, mas ela é um pouco mais avançada e eu não vou falar como que ela é feita não, porque senão eu vou acabar confundindo a sua cabeça. É um padrão um pouquinho mais complicado de entrada, mas eu vou deixar ele para o próximo curso, que é um curso onde vai ter... Opa, aí, chegou. É um curso onde vai ter as técnicas avançadas de negociação. Para esse curso aqui falar essa outra entrada vai complicar um pouco para a gente que está começando, né? Para você que está começando no mercado agora, pegando esse curso começando do zero. Então, algumas outras técnicas, as mais avançadas, vão ficar para o próximo curso, onde eu te espero lá também, tá? Mas vamos continuar aqui. Onde é a entrada nesse rompimento? Aqui, perdendo a mínima desse candle de rompimento aqui. Perdeu a mínima, abriu venda, stop aonde? Na máxima do candle aqui, ou stop técnico no topo, no último topo aqui. Você pode colocar um stop um pouco mais barato na máxima do candle, ou um stop técnico um pouco mais caro no último topo. Mas a entrada é essa. A entrada é essa aqui, pegou, acabou, não tem entrada mais, perdeu a entrada, já era, não tem mais o que fazer, não tem que chorar, agora é só esperar que aconteça uma próxima oportunidade. Então, no mercado, olha aqui, a partir do momento que ele começou a ficar aqui bem consolidado, não tenha pressa para poder operar, não tenha pressa. Mas a partir do momento que ele rompeu, não perca o tempo de entrar na operação. Trading funciona assim, não tenha pressa, mas não perca tempo, tá? Então, não bobeia numa hora dessa não. Rompeu aqui, é a sua entrada, é a sua hora, esse é o seu momento. Entrou, maravilha, só correr para o abraço. E qual que é o alvo do retângulo? O alvo do retângulo é onde você pega do começo da perna até, no caso, como ele vinha descendo, você vai pegar do começo da perna até o suporte. Se ele estiver subindo, você ia pegar do começo da perna até a resistência, tá? Vamos aumentar aqui para ficar bacana para a gente ver também.
Já estou ficando fera já em aumentar isso aqui rapidinho aí, ó. Pega aqui e qual que é o alvo? O alvo a gente vai projetar da seguinte maneira. A gente vai projetar o alvo a partir do rompimento também. Tá? A maioria das figuras são projetadas a partir do rompimento. Eu gosto particularmente de usar do último fundo ao último topo, igual eu expliquei no triângulo, mas no triângulo simétrico. Mas triângulo ascendente, triângulo descendente, retângulo, bandeira, cunha, flâmula, eu sempre gosto de usar a partir do rompimento. E aqui a partir do rompimento, olha que maravilhoso, olha aqui que alvo maravilhoso, pegou um alvo com 2 candles aqui só depois que fez a entrada, 10 minutinhos, 2 candles maravilhosos aqui de Kenda, uma operação, isso aqui é operação de livre, isso aqui, ó. Operação de livre, isso aqui é uma vez na vida e quase que outra na morte, porque acontece mais vezes também. O mercado está aí todo dia, ele repete esses padrões aqui periodicamente, a gente só não sabe quando que vai acontecer, mas ele vai fazer do mesmo jeito aqui ou até melhor no futuro, tá? A gente só não sabe quando que acontece. Então, tem que operar mesmo, tem que tentar, tem que desenhar no gráfico, tem que rabiscar, tem que achar os padrões, tem que achar as figuras. Vamos voltar então para a nossa próxima aula, porque a gente fechou o retângulo aqui. Retângulo, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Vamos para a próxima aula. E agora a gente vai estudar bandeira. A bandeira pode ser tanto bandeira de alta quanto bandeira de baixa, tá? Ela funciona, tem o mesmo princípio para os dois lados. Então vamos ver como que funciona a bandeira no mercado. A bandeira no mercado, ela é um padrão de continuação de tendência, tá? Ela não serve para reversão de tendência. Bandeira é somente para continuação de tendência. E como que ela funciona? Depois de uma perna de... Vamos usar o exemplo aqui da bandeira de alta. Depois de uma perna de alta, o preço corrige, faz uma correçãozinha aqui. Essa correção pode ser uma correção até uma média móvel aqui e continuar subindo, tá? E pode ser uma correção sem chegar a nenhuma das duas coisas, nem média móvel, nem VWAP, nem linha de tendência, e simplesmente continuar a tendência quando é uma tendência muito forte. Então, às vezes, não chega em nenhum desses pontos e continua a tendência, só faz a bandeira e continua. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar sempre o rompimento da bandeira. Não importa se chegou na média, não importa se chegou na linha de tendência. Fez a bandeira, desenhou a bandeira, se ela rompeu, é uma entrada para poder fazer a operação, tá? Então, como que ela funciona? Vem com uma tendência de alta aqui, e uma das principais características da bandeira é a seguinte: a partir do momento que ele deixa um topo aqui, ele vai começar a fazer candles com máximas e mínimas menores que os últimos candles. A partir do momento que você vê isso, a partir do momento que você vê o primeiro candle fazendo isso, com uma máxima e com uma mínima menor que o candle anterior, você já pode ficar de olho, porque pode estar surgindo uma bandeira por aí, tá? Então, olha aqui, uma máxima e uma mínima menor do que a máxima e a mínima anterior. Então, a gente desenha a bandeira vai ser desenhada a partir do candle mais alto, da máxima do candle mais alto, tá? Ligando ela ao segundo candle mais alto. Então, recapitulando, a bandeira a gente começa a desenhar ela do primeiro candle mais alto ao segundo candle mais alto. Depois disso, é só esperar o rompimento, tá? O princípio de marcação da bandeira é o primeiro e o segundo candle mais alto. E a bandeira, a característica para ser formada a bandeira mesmo é que essa mesma linha de cima possa ser duplicada e feita embaixo. Do mesmo jeito que dá os toques na parte de cima, os toques na parte de baixo dela também vão ser pegos da mesma forma. Então isso caracteriza a bandeira. E como que opera a bandeira? A partir do momento, a bandeira de alta, né, que ele
que ele rompe, né, na realidade, que ele rompe essa linha que estava demarcada em cima. Rompeu a bandeira, rompeu essa linha que estava demarcando uma resistênciazinha aqui, aí sim, entrada na máxima do candle, mínima, ó, stop na mínima do candle ou stop técnico no fundo da bandeira, tá? Então, isso aqui é uma operação de bandeira. E o alvo é o tamanho do mastro. A gente chama isso aqui de mastro da bandeira. A gente chama a perna que antecedeu a bandeira, a gente chama ela de mastro. Então, o alvo é o quê? O alvo é o mastro. Vamos fazer um alvo aqui para a gente ver. E como eu falei, eu sempre gosto de operar pegando no caso da bandeira também, o rompimento. Aí aqui, né, de uma forma didática, o preço acabou chegando e pegando o alvo mesmo, tá? O mesmo vale para a bandeira de baixa. Os princípios são os mesmos. A diferença é que você vai pegar a mínima do candle mais baixo com o segundo candle mais baixo e vai ligar os pontos. A partir do momento que você liga o primeiro e o segundo candle mais baixos, você tem a primeira marcação da bandeira feita. E para ser caracterizado uma bandeira, a linha que você demarcou primeiro tem que ser duplicada e ela tem que bater com as máximas do candle aqui. Do mesmo jeito que bate com as máximas e tem que bater com as mínimas, na bandeira de baixa bate com as mínimas e tem que bater com as máximas. Aí sim você tem uma bandeira desenhada no gráfico e o que você espera? Espera o rompimento. Rompeu a bandeira, rompeu essa linha aqui, no caso aqui agora vai ser uma linhazinha de suporte. Você espera o rompimento, abriu venda depois do rompimento, stop na máxima do candle ou no último topo como stop técnico. Qual que é o alvo? O mesmo mastro aqui. Mastro é a perna que antecedeu a bandeira, a perna de baixo que antecedeu a bandeira. Fez um mastro aqui, pega ele, coloca ele como alvo no rompimento da bandeira. Foi bem sucedida. Na nossa aula daqui, né, bem didático aqui, a gente fez uma bandeira bem sucedida. Vamos ver agora no exemplo que eu deixei no PowerPoint para ver se foi uma bandeira bem sucedida também. Aqui a gente está no PowerPoint, um exemplo bem bacana. Eu separei esse exemplo aqui para mostrar uma coisa muito interessante. Uma das coisas que a gente usa para a bandeira é a seguinte. A gente usa uma base de 3 candles. Geralmente o preço dá uma pernada de alta, deixa 3 candles e costuma já romper essa bandeira e seguir. Aqui o preço vinha, deixou esses 3 candles. Deixa eu colocar aqui como se a gente tivesse feito aqui a bandeira, se a gente tivesse desenhado a bandeira aqui. Se a gente tivesse desenhado a bandeira aqui, igual era para ser desenhado antes de montar, né, os outros candles, se a gente tivesse desenhado essa primeira bandeira aqui, deixa eu desenhar ela bonitinha aqui, olha só que bandeirinha bonitinha. Deu uma bandeirinha bonitinha aqui, rompeu nesse candle. Olha só, rompeu nesse candle aqui, onde que tinha dado compra? Na máxima desse candle aqui. Só que o desenho está um pouquinho pequeno, mas eu acho que vai dar para ver. O preço não chegou nem a romper a máxima, então não tinha dado nem compra ainda. A compra não tinha sido efetuada, porque você tem que deixar a compra acima da máxima. Vamos colocar aí, a gente está operando mini índice. Se a máxima do candle foi 85 e 100, então a sua compra tem que estar em 85, 105 e 110, que é rompendo, é passando a máxima. Não pode fazer a compra antes, tem que ganhar a máxima dele e ir embora. Nesse caso aqui, se tivesse feito a compra avulso, a compra a mercado, por exemplo, tinha tomado stop. Até o stop técnico tinha sido acionado aqui, mas como o preço não chegou a passar a máxima, não chegou a romper a máxima, então não teve problema nenhum. Era só cancelar a compra e esperar o preço fazer a nova bandeira aqui que foi feita. A gente pega e coloca então
o candle mais alto aqui, a máxima do candle mais alto, na próxima máxima mais alta aqui. A gente refaz o desenho. Muitas vezes acontece isso no gráfico. Eu coloquei esse exemplo aqui justamente para mostrar isso. Para mostrar que às vezes a gente faz o primeiro desenho e não dá certo. Então, a gente não simplesmente desiste dessa operação porque o primeiro desenho deu errado, a primeira figura deu errada. Refaça o desenho. Às vezes, a figura é a mesma, igual nesse caso. Era uma bandeirinha pequena que não deu certo, a gente refez a bandeira e depois foi. Às vezes é o mesmo desenho, porém com um corpo maior, porém com movimentos um pouco maiores, mas ainda é o mesmo desenho, tá? Acontece muitas e muitas vezes no mercado. Por isso que eu falo que você tem que desenhar, desenhar, redesenhar e desenhar de novo até você pegar uma manha, até você ficar bem acostumado com o desenho das figuras no gráfico, tá? Então sempre rabisque o gráfico mesmo até você achar as figuras de forma correta. Então, nesse caso da bandeira aqui, a primeira bandeirinha deu errado? Sim, ela não foi, mas a operação não deu stop porque a entrada teria que ter o preço rompendo a máxima desse candle aqui e não rompeu. Então a gente espera o novo rompimento da nova bandeira. Se o preço rompesse para baixo, a gente ia esperar muito mais, porque a gente ia esperar o preço realmente reverter o mercado, fazer uma nova bandeira ou fazer algum outro padrão. A gente ia esperar muito mais, ficar bem mais tempo quieto. Mas como rompeu seguindo a tendência, a gente entra. E rompeu com essa barra relevante maravilhosa. Olha que barra relevante maravilhosa. Rompeu, a entrada foi aonde? Vamos colocar a entrada aqui. Opa, peraí. Estava ficando ao contrário. Entrada na máxima do candle aqui, stop na mínima dele ou stop técnico no fundo da bandeira aqui. Foi uma entrada que deu calor? Não. Já fechou essa barra elefante. Olha que barra elefante bonita, né? Barra elefante maravilhosa. Isso aqui é entrada para você ir sem hesitar mesmo. Sem calor, preço pegou e foi embora. Entrada na máxima do candle, stop na mínima. E como que é feita então o alvo da bandeira? O alvo da bandeira é feito igual o alvo das outras figuras que a gente usou. Pega a última perna, no caso da bandeira é chamada de mastro. A gente pega o mastro aqui da bandeira. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui de novo, para ficar bacaninha para a gente ver. Eu tô fera aqui já aumentando isso. Pega o mastro e coloca no rompimento da bandeira. E o alvo? Pegou maravilhosamente. Olha aqui. Passou um pouquinho do alvo ainda, mas pegou maravilhosamente. É assim que funciona a bandeira de alta, tá? Os princípios para a bandeira de baixa é o mesmo. Eu não coloquei um exemplo aqui de bandeira de baixa porque o princípio é o mesmo. Eu coloquei esse exemplo aqui para mostrar aquela questãozinha ali de duas bandeiras dentro de uma e grande, né? Uma bandeira dentro de outra, né, na realidade. Então eu coloquei aqui para poder mostrar dessa exata maneira um trade bem sucedido, um trade maravilhoso por sinal, depois do rompimento, com volume, com barra elefante e vamos que vamos. Essa é a bandeira, esse é o padrão, a figura gráfica bandeira, tá? Trade bem sucedido, trade no alvo, corretíssimo aqui. E deixa eu falar um negócio aqui para você. Todos esses exemplos que eu coloquei aqui, eu simplesmente vi eles no gráfico e peguei. Eu não fiz cálculo nenhum de alvo, tá? Isso aqui é para você ver como que os alvos realmente batem. Eu tô querendo que pega um que não bate aqui pra gente ver como que funciona. Tipo o triângulo primeiro. O primeiro faltou pouquinho para chegar no alvo cravado. Os outros estão todos sendo cravados. Então, rabisque mesmo, desenhe mesmo e sempre pegue Isso aqui é uma dica para eu te dar também, para você não esquecer. Sempre pegue o mastro, sempre pegue o alvo de referência, né, da última pernada. Olha aqui que o preço está vindo desde aqui de baixo, não tá?
mas a última perna que antecedeu a bandeira começa aqui. Não pega daqui, que se pegar daqui é ganância. Se pegar daqui é querer buscar um ganho muito grande que realmente não vai acontecer. Busque o mastro, tanto bandeira, ou seja, qualquer outra figura gráfica, busque sempre aqui, da última perna, simplesmente a última perna, seja de alta, seja de baixa, tá? E a bandeira de baixa tem os mesmos princípios da bandeira de alta. Então, vamos fazer o quê? Vamos seguir para a nossa próxima aula, que é cunha. Cunha, eu quero falar um negócio com você sobre cunha, enquanto eu estou achando aqui o desenho da cunha para me colocar aqui. Quero falar com você o seguinte. Cunha, ela é muito parecida com flâmula. Vamos colocar aqui no Paint para me explicar o que eu estou querendo dizer. Essa é a cunha. A cunha, ela é muito parecida com flâmula e lembra um pouco a bandeira também. Se olhar aqui, ela parece um pouquinho a bandeira. Só que a diferença é que o preço afunila, vai afunilando, o preço vai fechando como se fosse um triângulo. Só que não é um triângulo simétrico. Não é um triângulo ascendente, não é um triângulo descendente. Você pode ver que as duas pernas, apesar de estarem sendo fechadas, no caso da cunha ascendente, né, a cunha de alta, as duas pernas tendem a cair. As duas pernas estão caindo. E no caso da tendência de baixa, da cunha descendente, as duas pernas estão subindo. Mesmo que estão fechando, afunilando igual um triângulo, as duas têm uma direção de alta na cunha descendente e as duas têm uma direção de baixa na cunha ascendente. E aqui eu vou desenhar uma flâmula para você ver. A flâmula tem uma pernada e depois ela faz um triângulo perfeito, ela faz um triângulo simétrico perfeito. Mas qual que é a diferença entre o triângulo simétrico e a flâmula? A flâmula só acontece em movimentos curtos. Como assim? Em movimentos de apenas poucos candles aqui dentro. 3, 4, às vezes 5 candles aqui dentro só e já há o rompimento continuando a tendência, tá? Essa é a diferença do triângulo para a flâmula. Se tiver um movimento muito grande, então às vezes 10 candles já com topos e fundos dentro desse triângulo, aí sim é realmente um triângulo simétrico no qual pode fazer uma reversão de tendência. A flâmula, ela é para continuação. O triângulo, ele serve para continuação como para reversão. A flâmula é só de continuação. Por isso, ela é pequena. Ela exige poucos candles dentro dela para que o preço continue subindo, no caso de uma flâmula de alta, para que o preço continue subindo o mais rápido possível. Ou no caso de baixa, funciona do mesmo jeito, vai deixar um triângulo simétrico pequeno no gráfico, tá? Essa é a diferença da flâmula para o triângulo. E a flâmula para a cunha é o que eu acabei de falar também. A flâmula é simétrica, a cunha tende a cair, deixar essas duas pernas caindo se for de alta e deixar as duas pernas subindo se for de queda, ok? Essas são as diferenças entre flâmula e cunha e flâmula e triângulo simétrico. Então deixa eu apagar essa flâmula aqui para a gente já esquecer a flâmula e focar agora na cunha. A cunha então funciona da mesma maneira da bandeira. O princípio para você poder achar a flâmula é o mesmo que você acha a bandeira, tá? Funciona do mesmo jeito. A diferença é que ao invés da gente ter uma perna duplicada aqui, como se fosse um canalzinho, né, igual é na bandeira, a perna vai afunilar, descendo, mas vai afunilar junto com a perna de cima. Essa é a grande diferença. No caso daqui, da cunha de baixa, ao invés da perna duplicada ter a mesma dimensão, o mesmo tamanho
da perna aqui de baixo, aqui, essa perna de baixo, a perna duplicada, vai afunilar e encontrar junto com a perna principal, essa perninha principal aqui, tá? Essa é a grande diferença da cunha para a bandeira, essa é a característica principal da cunha. As pernas se afunilam como se fosse um triângulo, mas ambas seguem numa mesma direção, ok? Então, vamos voltar para o gráfico aqui, já estou na bandeira aqui, deixa eu passar para a cunha. A gente está na bandeira, aí, chegamos na cunha aqui. Olha que bonita, a cunha é muito bonita por sinal. Olha que bonito esse movimento dessa cunha aqui. O preço desceu, deu uma pernada de baixa, deixou um fundo aqui, deixou esse topo aqui com o mesmo candle, né, que ele foi lá embaixo e voltou. Então a gente já teve o primeiro toque para cada uma das extremidades aqui. Deixou mais um toque aqui em cima, então aqui, quando deixou o segundo toque aqui em cima, né, o segundo candle mais alto, a gente já pôde marcar a linha de cima da cunha. Quando deixou o primeiro candle mais baixo aqui, que foi mais ou menos na mesma região que eles ficaram, né? Eles ficaram andando na mesma região até se encontrar aqui na frente, a gente marcou a linha de baixa da cunha e conseguiu fazer com que ela fechasse até aqui, não fosse nem tão longe aberta, né? Fechasse logo em seguida aqui. Depois que fez a cunha, encontrou o primeiro e o segundo fundo, ou a primeira e a segunda mínima, com a primeira e a segunda máxima, ou o primeiro e o segundo topo aqui em cima, a gente marca as duas e espera o rompimento. Rompeu, olha essa barra elefante aqui, você vê que a maioria dos rompimentos são de barra elefante mesmo e estão vindo embora com tudo. A maioria não está nem fazendo pullback não. Rompeu com essa barra elefante maravilhosa aqui, aonde que é a entrada? Aonde que é a entrada? Na mínima. Entrada na mínima da barra elefante aqui. Entrada na mínima e stop aonde? Na máxima ou no último topo aqui como stop técnico, ok? E qual que é o alvo? O alvo é o mesmo que a gente tem feito para todas as outras figuras que a gente estudou. Pega a perna inteira até no fundo aqui, no caso da cunha de baixa, pega essa perna inteira, deixa eu aumentar aqui ó, rapidinho, ó. Tô fera aqui nesse PowerPoint. Pegou a perna inteira, desenhou a perna inteira, busca ela aonde? No rompimento. Pegou no rompimento aqui, olha o alvo batendo. Lembra que eu falei, acho que foi na aula de triângulo, Lembra que eu falei que pode acontecer do preço não chegar no alvo, do preço chegar e cravar no alvo e do preço passar do alvo? Pois é, esse aqui foi o primeiro que a gente pegou que passou do alvo e foi embora com tudo. Para que você possa pegar, continuar operando numa tendência tão forte dessa, a gente usa Fibonacci. Fibonacci vai estar no meu próximo curso também. A gente vai ter um módulo especial completo sobre Fibonacci, tá? Projeção e retração de Fibonacci. É uma técnica muito avançada, é uma técnica que exige um pouco mais de conhecimento mesmo, exige um estudo um pouco mais avançado. Então, a gente vai ter ela somente na continuação desse curso, que vai ser o Técnicas Avançadas de Negociação, ok? Mas, a princípio, para a gente começar já a operar, para você já estar operando no próximo dia útil aí, em que o mercado estiver aberto e você queira operar, usar o mastro aqui, usar as pernas aqui de alta ou de baixa, já são mais do que o suficiente para você poder fazer ótimas, excelentes operações. Então, aqui, o alvo da cunha foi cravado maravilhosamente. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, essa aqui foi a aula de cunha e a gente termina aqui a nossa aula sobre os padrões de continuação. No próximo vídeo, a gente vai começar os padrões de reversão do mercado. Eu te aguardo no próximo vídeo.